que entender o passado, entender as nossas raízes, né, faz toda a diferença para a gente conseguir viver o futuro, né, o presente e o futuro. E a gente entende o nosso comportamento, da onde veio um padrão na vida. Então, isso faz toda a diferença mesmo. Para Isso, mim, eu tenho visto que eu tenho conseguido alcançar isso por entender isso em mim e aí seguir, né? E aí tentar evitar o que pode desestabilizar, desequilibrar. E aí a gente vai seguindo. exato. E durante esse processo, nós tivemos várias etapas aí, desde a primeira análise das íris, a decodificação e também a constelação, né? E durante a sua análise da constelação familiar, o que é que assim mais te chamou a atenção? Qual que foi o seu principal entendimento que te trouxe uma clareza sobre seus bloqueios emocionais, sobre os ajustes que você precisa tomar daqui em diante? Então, na constelação, a coisa que me chamou a atenção é relacionado, né, aos relacionamentos, né? Porque a atitude de alguns familiares, né? Eu entendi, assim, que algumas coisas que minha mãe, que meu pai fazia, estava relacionado a um padrão de comportamento que eles viveram, né? Talvez antes dos pais dele. O pai dele já tinha repetindo um padrão. Minha mãe repetia um padrão parecido. O meu avô, da parte do meu pai, também tinha um padrão. Meu pai, de certa forma, repetia isso dele. Então isso era visível. Pensando bem, quando eu parei para pensar nisso, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. E eu posso estar repetindo um padrão de comportamento também, né? E o que me traz algumas dificuldades, né, relacionado à vida também, ao equilíbrio. Então, se eu consigo entender que aquele comportamento deles me afetaram de alguma maneira, o meu também pode afetar outros. Então, entender isso, estar ciente disso, ter essa consciência e mudar os hábitos, mudar algumas atitudes, a maneira de pensar, né? A maneira de falar, o que eu vou dizer. Então, tem que haver essa preocupação, esse cuidado, né? É claro que com equilíbrio. Uma coisa que eu aprendi dentro de tudo isso foi a gente muitas vezes precisa falar, precisa dizer o que é necessário. E precisamos fazer isso com equilíbrio, mas sem medo, né? Sem medo de repente, pensar assim, a pessoa vai ficar preocupada com isso, ela vai ficar chateada. Mas usar as palavras certas e da maneira certa, né? Faz toda a diferença também para a gente conseguir, assim, não ficar com aquilo para a gente, às vezes uma coisa que não é nossa, né? Falar o que precisa, mas de maneira equilibrada, né? E na análise ali da constelação, a gente, eu entender, né? Por exemplo, por que que minha mãe agia daquela maneira, entender que ela também foi fruto de um padrão, me ajudou. Minha mãe, ela era muito rude, durante muito tempo, ela era agressiva, né? Ela, ela era intolerante, impaciente. Então, tudo isso, de certa forma, me afetou, né? Afetou a minha vida como jovem, mas aí, entender que era o que ela tinha para me dar, aquilo me fez pensar diferente. O que é que ela poderia ter me dado com o pai que ela teve? Com a maneira dele fazer as coisas? Então, aquilo também me fez raciocinar, me fez pensar, né? Me fez tirar algumas coisas de dentro de mim, algumas chateações. Então, a constelação, eu acredito que foi uma chave assim que foi girada para que eu conseguisse entender a raiz da coisa, para que eu conseguisse me sentir melhor, ter uma vida assim mais livre, mais leve. Aí, além da constelação familiar, nós tivemos aí o acompanhamento individual, né, as aulas semanais em grupo.
Então, durante as aulas que você conseguiu acompanhar, qual que foi assim o principal aprendizado? O que te chamou mais atenção no decorrer das aulas? Então, me conhecer me fez olhar para outras pessoas de maneira diferente, né? As aulas, elas teve muito esse tom, né? Então, eu achei muito interessante porque eu já consigo olhar para outras pessoas de forma diferente. Às vezes, quando uma pessoa age de forma brusca, ou quando a pessoa toma uma atitude drástica, uma atitude que eu considerei que não foi legal, não foi uma atitude legal. Então, eu paro para pensar, eu não posso nem julgar essa pessoa. Eu não conheço a vida dela, eu nem sei por que ela agiu assim. Será que ela está passando por algum trauma, algum problema? Será que algum trauma afetou ela no passado? Será que ela está repetindo algo? Será que essa pessoa, ela está bem mesmo? Então a gente já passa a olhar diferente, né? A gente passa a ter até mais compaixão pela pessoa, né? Quando a gente começa a entender por que a gente age de determinada forma. E as aulas, como teve muito desse tom, né? De atitude, né? De ação, de comportamento, de padrão de comportamento, ajudou bastante a gente ter essa consciência de nós e também quando lidar com os outros. Isso. E assim, durante o processo, tivemos aí as sessões individuais, né? Qual que foi, Josias, para você a importância desse acompanhamento individual, do suporte individual, do suporte em grupo? O que é que assim você percebeu que foi de ajuda para você nesse aspecto? O suporte individual, né? Eu lembro assim que a gente falava de algumas dificuldades, né? Dificuldades na questão da comunicação, né? Dificuldades na parte de se publicamente se colocar, né? Ter uma, posso dizer assim, ter uma presença diferente, né? Publicamente. Então, eu acabei assim destravando algumas dessas coisas, né? Por exemplo, na individual, as sessões de decodificação, né? Foram de grande ajuda. Eu lembro que uma delas, ela foi como se fosse algo que foi aberto ali e que de repente eu acabei sentindo uma diferença, tanto no falar, né? Como agora não me importar para a pessoa, né? No, não ter assim aquele medo, aquele receio, né? De se abrir, de se falar, né? Algo. Eu percebi que nessa sessão de decodificação, né? Muitos bloqueios que eu tinha foram destravados, né? Consigo lidar melhor com algumas situações. Eu acredito que a sessão da decodificação foi de grande ajuda também, né? Nesse sentido, esse suporte individual, né? É interessante, né? Essas questões que às vezes a gente até nem valoriza tanto, né? Mas o impacto que isso tem, né? Isso faz parte do nosso corpo. Nosso corpo tem um reflexo completo ali, tem pontos que podem nos ajudar, né? E eu achei interessante isso, essa parte da decodificação, o como ela foi ali a chave para algumas dessas coisas, né? E aí a gente vai vendo até onde a gente vai progredindo, onde a gente sente mais aquele ponto ali que está ligado a determinado sentimento ou a determinada incapacidade do nosso corpo. E a gente vai melhorando gradativamente e você vai sentindo, né? Quando aquilo não incomoda tanto mais como antes, né? Quando você não tem aquele desconforto a mais ali naquela etapa ali, né? Então, aquilo ali vai mudando, né? Talvez não visível para a gente, eu acho interessante isso, às vezes não visível, mas a gente sente os resultados assim, né? A médio, curto, médio prazo, né? Dessas questões no dia a dia, né? Talvez inicialmente não visível, mas depois a gente vem vendo esses resultados, né? Isso é interessante mesmo. Eu gostei muito dessa parte individual.
Na parte de grupo, o interessante é que você acaba vendo as coisas de uma maneira muito mais ampla, né? Você vê que tem pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades que você, né? Você aprende das dificuldades delas. Você aprende assim, evitar situações que possam chegar ao que ela chegou também. Você vê que alguma coisa combina ali com alguma situação sua, né? Então você entende que não é só você que está passando. Não é só você que está lutando contra alguma coisa. Todo mundo está, né? E quando a pessoa toma consciência e vai fazendo as melhoras na vida e vai tendo bons resultados por isso, você vai vendo esses resultados ali. Então isso faz toda a diferença, né? A gente vê que se eu aplicar também, vai fazer diferença. Aí a pessoa vai lá e eu vou aplicar também esse ponto aqui, né? E aquela experiência, aquela pessoa ali, a gente também colocou em prática. A gente não viu só o nosso lado. Sessão individual, a gente vê a nossa parte, né? Mas quando a gente está em grupo, a gente vê outras coisas também. A gente consegue entender de uma maneira mais ampla, até mesmo quando a gente lidar com outras pessoas também que têm um padrão parecido, né? Aí você começa a entender aquela pessoa mesmo sem conhecê-la, né? Exato. A minha percepção foi essa, né? Nesse sentido. Para mim, se tornou mais fácil entender um padrão de comportamento, né? Por exemplo, quando eu lido com minha esposa, que eu entendo uma atitude dela, uma mudança drástica de atitude, aquilo me faz pensar, né? Então, onde foi que partiu? Por que que ela está agindo assim? Como é que eu posso ajudar? Então, aquilo já dá uma despertada, né? Estala ali. Então, as sessões em grupo ajudam a gente a entender isso, né? Ajuda a gente a entender melhor os outros. E essa Tá. experiência de vida deles também nos afeta. Também então isso para mim, assim, e eu acho que para muitos também isso é interessante, né? Porque você vê o progresso de outros, como outros estão melhorando por aplicar, né? Essas orientações importantes, né, que a gente tem recebido por meio dessa terapia, né, por meio do seu conhecimento aí, né, o esforço que você faz para cuidar de cada um, então isso torna visível e na parte de grupo, né, a gente consegue ver isso. E aí, quando a gente começa a aplicar também, em paralelo ao que a gente já está aprendendo de nós mesmos, a gente consegue continuar progredindo também, né, em sentido emocional, em sentido mental, até em sentido físico, né? Nosso dia a dia nos afeta bastante também. Fazendo uma análise, uma revisão final, Josias, como que você descreve o que você vivenciou durante esse período? Qual que é o sentimento que predomina, as lições que ficaram aí? Então, assim, eu aprendi uma coisa interessante, né? No meu caso em específico, né? Às vezes a gente pode se concentrar tanto, né? Nas coisas ruins que a gente enfrentou na vida, mas teve tanta coisa boa que a gente viveu, né? Então a gente aprende a olhar as coisas de uma maneira mais positiva, né? Em vez de só olhar para aquelas dificuldades que a gente passou, talvez olhar ao redor, né, do que a gente passou, né? Eu consegui assim lembrar mais de coisas boas que eu vivi, né? Lembrar de boas atitudes dos meus familiares, boas atitudes da minha mãe, do meu pai, apesar de eles estarem de certa forma em alguns momentos da vida em desequilíbrio, mas eu comecei a entender o porquê daquilo, né? Quando você consegue entender o porquê, aí você tem aquela sensação de liberdade, você se sente mais feliz. Você toma uma consciência que estava esquecido porque você se concentrou na parte negativa, né? Então, eu digo isso no meu caso também. Meu pai trabalhou muito, mas porque ele se preocupava muito em que a gente tivesse as coisas, né? Tivesse o que comer, não passasse fome, não passasse necessidades, né? E meu pai fez muito nesse sentido.
porque ele nos amava. Minha mãe se preocupava muito com a questão da saúde e ela estava disposta a brigar com quem quer que seja para cuidar da gente, né? Então, lembrar dessas coisas, até um ponto interessante nisso, eu lembrei de uma situação que a gente foi para um médico, né? Aí chegou lá no médico, eu estava com uma espinha bem grande no rosto, eu já era adolescente, e isso tomava espaço assim, ficava aqui assim no meu rosto. Aí o médico disse: É, mãe, a gente vai ter que cortar aí, sajar, tirar tudo isso. Mas, rapaz, essa mulher quase que sai no cacete, não se acabar com o rosto do meu filho. Então, assim, você começa a lembrar, né, dessas coisas legais, assim, e que realmente teve, né? Minha mãe, ela fez muitas coisas boas, né? Ela teve um papel ali muito importante, né, de se colocar como uma pessoa principal ali, que queria cuidar dos filhos, que queria fazer, apesar de saber que isso não era só dela, né? Mas ela estava disposta a fazer o que fosse possível para que a gente tivesse os cuidados necessários, né? Então, e várias outras coisas, né? Várias outras coisas boas que aconteceram durante a minha juventude também, né? Eu não tive, assim, uma, uma juventude tão ruim, né? Eu não tive isso. Eu tive muita coisa boa também, né? Então, lembrar disso foi muito bom. Eu, Sim. com as partes, tanto da sessão, das sessões individuais, como da parte terapêutica das músicas ali, né? Aquilo ali me despertou alguns sentimentos que eu tinha passado por alto, eu tinha esquecido como é que se sentia ali, daquele jeito, né? Então, foi muito bom nesse sentido também. Eu acabei despertando, assim, sentimentos que há muito tempo tinha passado, né? Talvez um pouco da rigidez, né? Ser de não me permitir muita coisa, ser mais fechado, né? de, de viver, de certa forma, assim, no meu mundo, de sempre fazer as coisas muito do meu jeito também, né? Porque eu queria que ficasse legal, mas outras sugestões, outras ideias também poderia acrescentar, né? Então, tudo isso você vai aprendendo, né? Você vai lidando com o porquê que você pensa daquele jeito, de onde foi que você começou a agir assim. E aí você depois sente aquela sensação de liberdade, né? Eu hoje, eu me sinto um pouco mais livre, até para pensar, porque de início eu me sentia um pouco mais fechado, me sentia um pouco sem apoio, mas aí depois eu começo a enxergar a estrutura de apoio, né? Que talvez pelo ângulo que eu estava olhando, eu não estava enxergando. Então, toda essa sessão terapêutica, tanto nas sessões individuais como sessão em grupo, me ajudou a olhar por um ângulo diferente, um ângulo que eu poderia ter mais tranquilidade, ter mais equilíbrio, né? E hoje eu posso dizer Exato. assim que eu, depois de entender, apesar de não ter acompanhado tudo como eu gostaria de acompanhar por conta da minha rotina, né? Gostaria de ter acompanhado melhor. Mas o que eu aprendi já foi muito bom no que eu precisava. Com certeza, se eu tivesse acompanhado melhor ainda, eu tivesse muito mais do que o que eu tenho hoje, né? Mas tudo isso em si já me deu um norte, já me fez refletir e pensar por onde é que eu deveria ir, olhar por onde ir, né? Então, certamente foi de grande ajuda mesmo, entendeu? E Excelente. eu quero até agradecer, muito obrigado aí mesmo, viu? Pela sua paciência, pela sua ajuda, né?
pelo seu cuidado em, e tanto na hora de falar algumas coisas, né? Que às vezes é importante a gente, por não conhecer a fundo a pessoa, né? Mas às vezes no que fala, né? Isso faz toda a diferença também, né? Cuidado, a preocupação, né? Por onde aquele nosso caminho pode nos levar se a gente tomar aqueles cuidados necessários. Isso tanto na pessoal como nas sessões em grupo, né? Foi muito bom ver isso. Foi muito bom ver isso, ver a preocupação e o interesse que você tem, viu? Parabéns aí. Excelente. Obrigado, Josias. E assim, parabéns para você também, né, por essas novas percepções. Que de fato, muitas vezes todos nós, na verdade, vivenciamos situações desafiadoras e dolorosas ao longo da vida, né? Especialmente devido às atitudes, os comportamentos dos nossos pais. E a nossa tendência, infelizmente, é apenas focar naquilo que nos falta, que nos faltou. Ah, porque meu pai, minha mãe fez isso, era assim, assado, deixou de fazer isso, fazer aquilo. E claro, isso muitas vezes não é porque nós queremos focar só no negativo, mas é o que a nossa mente foca. Então, esse processo de tomar essa consciência, de resgatar essas memórias sobre o que eles puderam fazer, o que eles deram conta, vai nos ajudando a ter uma visão diferenciada, né? Como você destacou, a sua mãe antes tinha comportamentos, vamos dizer assim, não saudáveis, né? Comportamentos que gerou impactos na sua vida e nas suas emoções. Mas ao mesmo tempo, olhando por um ângulo diferente, você vai entender de que ela de fato tinha amor, atenção, carinho, só que a forma que ela conseguia demonstrar tudo isso era diferente, né? Então, a preocupação do cuidado, de ver o bem-estar, de se preocupar para que algo não acontecesse de ruim com a saúde de vocês. Isso foi o máximo para ela, foi o que ela deu conta, né? Então, quando vamos tomando essa consciência, eu já passei por esse processo também. Aí eu começo a pensar, meu Deus, olha como eu fui muitas vezes arrogante, né? Por estar exigindo algo dos meus pais, sendo que eles fizeram às vezes muito mais do que eu imaginava, ou pelo menos que eu estava lembrando, né? Então, isso vai nos ajudando a ter essa mudança interior e dessa forma a gente não ficar mais nutrindo raiva, mágoas, ressentimentos, né? Então, essa nova percepção, essa virada de chave é a que deve fixar na nossa mente, consciente e inconsciente. Aí sim a gente consegue fluir na vida, porque a gente vai estar com um novo modelo mental. Parabéns aí pelas suas novas percepções e você continue meditando nisso, né? Porque aí, sem dúvida, vai virão novas percepções, novas compreensões. Isso vai te ajudar muito ao longo da sua vida, beleza? E ó, vamos lá agora. Eu trouxe aqui as imagens das suas íris que você me enviou. Eu observei aqui alguns pontos bem interessantes da gente analisar, né? A sua íris, Josias, ela contém muitos sinais, né? Muitos sinais, muitas informações. É uma íris muito bonita e tem essa variedade de sinais que nos mostra, né? Assim, ao mesmo tempo que temos muitos caminhos a seguir, mas a gente vai focar ali no ponto-chave, porque vamos dizer, essa pecinha aqui, que quando ela entra, ela regula tudo, ou quando ela sai fora do eixo, ela desregula tudo. Então, ó, por exemplo, esse sinal aqui que eu observei, ó, aqui, deixa eu fazer uma marcação aqui que vai ficar melhor você enxergar aqui, ó. Tá vendo esses dois sinais aí que eles fazem tipo uma pontinha, tipo um chifre? Sim, Tá dando para enxergar? tá sim. Pronto. Esses dois sinaizinhos aí, na iridologia, são chamados de chifre de carneiro, que é um sinal que está diretamente ligado à orla pupilar interna
que é uma camada de melanina, que é o que vem da nossa retina, a parte visível da nossa retina. Então, vamos lá. No aspecto psicossomático, emocional, o que é que esse sinal ele nos mostra? Principalmente situações aonde ao longo da sua vida, durante a sua infância, situações onde você tinha sonhos, aonde você tinha desejo, aonde você tinha sentimentos e que esses sonhos, desejos e sentimentos foram abafados. Então, quando você sonhava com algo, quando você desejava ter algo, aquilo ali tinha que ser abafado, muitas vezes por você não ter as circunstâncias favoráveis para realizar aquele sonho, muitas vezes pelo fato de que havia muita repressão no ambiente familiar onde você viveu. Enfim, e essas proibições, isso vai desencadeando raiva, mágoa. E essas emoções, esses sentimentos, eles com o passar do tempo que vão sendo acumulados, eles vão se transformando no gatilho principal para o desenvolvimento de alterações físicas, como, por exemplo, alterações como a artrite reumatoide, problemas ósseos de uma forma em geral, e também diabetes, alteração do funcionamento saudável do pâncreas. Então, veja, a sua íris, ela apresenta, cadê esse? A sua íris, ela apresenta uma grande quantidade de lacunas, que são essas aberturas nas fibras das íris. E essas lacunas, a nível físico, nos mostra essa tendência, essa maior predisposição para o desenvolvimento do pâncreas, principalmente. Baço, pâncreas e estômago. Então, nesse caso, Josias, essa é uma constituição, são órgãos de choque que você precisa sempre ter um cuidado. Claro, a alimentação, estar atento à alimentação, à suplementação, vai ser essencial. E, claro, também ao aspecto emocional, pois essa tríade ela vai interferir diretamente e influenciar se caso você vai, de fato, desenvolver essa alteração física, no caso aí, um quadro de diabetes, problemas ósseos ou não. O fator emocional que vai assim, ó, dar o start para o desenvolvimento desses problemas vai ser apenas a maneira como que você vai lidar com as suas emoções. Então, pessoas que vivem a vida, né, com muita irritabilidade interna, pessoas que quando passam por uma situação, elas não conseguem ter um bom manejamento, por assim dizer, das suas emoções. Se irritam muito fácil, explodem, quer seja externamente ou internamente, ficam ali remoendo. Ah, tal pessoa me fez isso e eu vou retribuir e eu vou fazer aquilo, sabe? Ficam remoendo, guardando aquelas emoções destrutivas dentro de si. Tudo isso vai fazer com que não somente a sua saúde física fique alterada, suas emoções, enfim, sua vida de uma forma em geral. Então, esse sinal chamado de chifre de carneiro, mostra isso. Sonhos abafados que nutrem raiva, sentimentos de raiva e mágoa. Então, beleza, Natan, o que é que eu preciso fazer então para que evitar isso? Aí é importante, por isso que durante o processo utilizamos lá as músicas terapêuticas, né? Eu fiz a orientação da suplementação para que, através da suplementação, você consiga ter os minerais, os aminoácidos, as vitaminas que o seu corpo precisa para funcionar regular. Além disso, também, as frequências musicais, assim como a decodificação biológica de traumas, elas servem para fazer o estímulo e a liberação desses sentimentos de raiva, de mágoa, que foram abafados, que estava lá nas profundezas do inconsciente. E que, claro, embora você não tenha consciência, mas alguma situação do seu cotidiano podia ser assim, ó, aquele gatilho para que aquela raiva
ela viesse das profundezas e você agisse de uma forma que você ia dizer assim, meu Deus do céu, eu fiz isso, mas nem eu sei o porquê. Na verdade, os sentimentos reprimidos de há tanto tempo estão lá, só esperando o momento propício para se manifestar. Então, Josias, daqui para frente é importante você ter isso em mente, que, claro, essas emoções, esses sentimentos, não é apenas de acordo com as suas questões vividas, mas são um histórico que você traz no seu DNA. Tudo que os seus ancestrais, seu pai, que no caso aí é a íris direita, no caso seu pai, o seu avô, o seu bisavô, todos o que os homens da sua família vivenciaram e tudo aquilo que eles tiveram que, ó, engolir seco ao longo da vida. Imagina o tanto de frustrações, de raivas que eles vivenciaram e que tiveram que, vamos dizer assim, fazer vista grossa. Não, então não. Foi bom entender, né, essas questões da íris aí, né, dessa abertura, o significado dela, né? Explica muita coisa também, né? Explica muita coisa, né? Isso que você falou faz sentido, total sentido para mim, né? A maneira de fazer as coisas, né? Nessas travas, assim, de às vezes de algo que nem eu mesmo entendo do que é que vem lá de dentro e me trava de, de fazer algo que eu conseguiria fazer, né? Mas faz todo sentido isso aí. E esses pontos aí, eu vim entendendo, né? Mesmo sem entender totalmente esses detalhes da íris, mas durante esses processos ajudou muito a enxergar, né, o que é que eu poderia fazer, para onde é que eu deveria ir quando algumas coisas, alguns medos me travassem, né, de dar um passo seguinte. Mas realmente faz todo sentido aí. Isso. O que é que acontece, ó? A sua íris, nós observamos o seguinte: a sua íris, ela tá com a pupila bem dilatada, né? Então, assim, ela tá com a pupila bem grande. O que é que isso representa? A pupila, ela está diretamente ligada com o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso autônomo, no seu caso, o simpático, em maior prevalência. Tá, e o que é que isso implica na sua vida e na sua saúde? Esse sistema nervoso autônomo simpático, ele ativa os mecanismos de luta ou fuga. Então acontece que a sua vida, ela passa a ser guiada principalmente pela adrenalina. Então, assim, ó, sempre em qualquer circunstância da sua vida, o seu corpo ele vai partir para cima, para ação, para resolver, para fazer ali, ou ele vai fugir. E aí o que é que acontece? O seu sistema nervoso, por já ter essa característica que eu observei ao longo do acompanhamento, que ele se manteve sempre da mesma forma, a pupila mais dilatada, né? Nesse caso aí, chamada de midríase. Então, o que é que isso nos mostra? O seu sistema nervoso, Josias, ele vive assim, mais, na maior parte do tempo, no estado de alerta, como se a qualquer momento tivesse algo para acontecer, entende? E aí, dessa forma, o seu sistema, o seu organismo, ele fica sendo hiperestimulado pela adrenalina frequentemente. Isso é bom em alguns pontos, nos ajuda a ter sempre ali aquele ânimo de ação, de fazer. Mas, ao mesmo tempo, isso se transforma em algo, vamos dizer, tóxico para o nosso corpo, porque ele não consegue ter aquele momento de desacelerar, de relaxar profundamente. E aí você falou, né, que antes lá do processo você tinha dificuldades para dormir, né, deitava, demorava um pouco para dormir, justamente por esse fato. Então assim, ó, isso é bom, faz parte da sua característica, só que tem que se ter uma cautela. Então assim, momentos de descanso, né? E sempre que chegar, pronto, vou dormir, beleza, desconectar de tudo. Obviamente, na teoria é fácil falar, na prática é diferente, né? Mas isso é algo para você ter em mente, que se o seu sistema, se o seu corpo
permanece nesse estado de sempre estar sendo muito hiperestimulado pela adrenalina, isso vai causar uma estafa nas demais glândulas, nos órgãos. Porque, vamos imaginar, na sua mente é como se você estivesse vivendo numa selva, sem ter nenhum refúgio de proteção. E ali você tem que estar atento 24 horas por dia, todos os dias da semana, porque você tem que estar combatendo ali os animais para se manter vivo. Qualquer, vamos dizer assim, relaxo que você der, você pode ser atacado e perder a vida. Então, por isso que o seu sistema nervoso ele fica assim, tá? E isso é importante nós termos esse entendimento, pois isso vai explicar o cansaço, o cansaço, a fadiga. Você destacou, né? Às vezes sua mente não está conseguindo se concentrar. E aí por isso que eu falo, é importante o quê? O cuidado físico e o emocional. Então, o seu corpo precisa de quê? De nutrientes. Vamos dizer que o seu corpo, por estar sempre pilhado, ele está como que em chamas. Aí o que é que vai controlar essas chamas? Vai ser ali o extintor. O que é esse extintor? Os minerais, as vitaminas, que vai fazer com que as suas células elas consigam ter esse equilíbrio. No seu caso, Josias, por exemplo, a sua pupila hemidríase, sistema nervoso autônomo simpático e em prevalência, mostra que o quê? Seu organismo tem uma deficiência do cálcio e do magnésio dentro das células. Isso já traz uma série de reações físicas. Então você pode ficar, embora você esteja muito estimulado, mas isso pode causar um estafa, uma fadiga, principalmente muscular. Então, tremores no corpo, muito cansaço, alterações do funcionamento do coração, taquicardia, batimentos, ora está lá em cima acelerado, ora está mais parado, mais lento. E tudo Mesmo isso, assim, claro. Oi? mesmo assim. Pois bem, então é justamente por isso. Cálcio e magnésio são dois minerais essenciais para a sua, que devem fazer parte da sua vida através da alimentação e suplementação. Porque, no caso, você possui em excesso sódio, potássio e fósforo dentro das células. Claro, precisa-se ter a harmonia, o equilíbrio desses minerais, tá? Mas quanto mais ausente tiver esses minerais, o cálcio e o magnésio, você vai ter mais dificuldades para relaxar, para descansar, dificuldades para conseguir se concentrar melhor, porque a sua mente sempre está assim, ó, entende? É as próprias lacunas que nós observamos aí nas suas íris já traz essa característica de assim um fluxo mental muito forte, né? Muita criatividade, muitas ideias. Isso é ruim? Lógico que não. Só que ao mesmo tempo, se sua parte física estiver esse fluxo mental de ideias, de informações, consome muita energia e a parte nutricional vai junto. Então, para que o seu corpo, o seu cérebro consiga processar tudo isso, ele começa a captar minerais, vitaminas das suas reservas, e aí chega um momento que não tem mais, e aí começa a dar curto-circuito. A mente já não foca mais em nada, entende? Por isso que é Você, esse cuidado. A isso é nutrição. muito interessante. É muito Hum, interessante mesmo. Você falando aí, lembrou assim dessas mudanças, né, de comportamento. Por exemplo, eu acredito que foi durante uma das aulas, né, se falou disso, né, de o porquê que uma pessoa não dormia bem. Exatamente porque ela estava muito preocupada com o próximo passo de amanhã, né? Aí então, eu vou acordar, vou fazer isso, vou ter que fazer aquilo e pronto. Então, minha mente antes vivia assim, né?
Antes via assim, eu pensava assim, só para ver como só a mudança de pensamento já mudou muita coisa. Vim entender isso já fez toda a diferença, né? Por exemplo, antes eu estava pensando muito no dia seguinte, no que eu ia fazer, em quanto eu tinha para fazer, em como eu ia fazer, em como eu ia organizar isso, como eu ia organizar aquilo, onde eu tinha que ir, onde eu tinha que comprar uma coisa, onde eu tinha que fazer aquilo, né? O que eu poderia ajustar para caber ali naquela situação. Então eu estava em total pensamento assim, né? E isso foi um padrão durante muito tempo, muito tempo. E isso me deixava confortável, porque eu conseguia fazer exatamente porque eu estava assim, em total ação, eu estava pensando em tudo. Mas aí chegava um tempo que eu estava tão cansado que eu acabava não conseguindo nem lembrar daquele próximo passo, ou então deixava algum pela metade. E isso, quando eu comecei a entender, aí acontecia assim, por exemplo, ontem, a gente conversando, né? Eu tinha uma coisa para terminar. Eu tinha um trabalho para terminar, então eu precisava terminar isso. Mas quando eu terminei ele, eu pensei assim, pronto, agora eu já não tenho mais nada, amanhã é outro dia, vou dormir. Quando dormi, tipo, caí, apaguei. Quando deu 6:30, eu levantei. E olha que eu fui dormir tarde, mas não levantei com o mesmo cansaço mental de antes, como eu levantava. Porque eu já ia dormir sobrecarregado e acordava com a mesma carga. Então eu tinha dificuldade para levantar. Era tanto peso assim, puxando para trás, que eu tinha dificuldade até para levantar. Durante a manhã era muito difícil para mim. Hoje eu já sinto um pouco diferente. Eu já consigo ativar mais cedo. Por exemplo, levantar hoje de 6 horas, acordar cedo, para mim é um desafio. Mas eu levantei, não senti dificuldade para levantar, não senti dificuldade para ativar a mente. Minha mente já estava ativa cedo e já bem para isso. Então eu já senti uma diferença, né? Depois a gente muda uma maneira de pensar. Amanhã é outro dia. Quando chegar de manhã, eu vou pensar em como resolver isso. Não vou ficar tentando criar várias possibilidades e como eu vou fazer. Se amanhã eu vou conseguir pensar a mesma coisa, é melhor descansar agora, né? Então, só fazer isso me ajudou a dormir melhor. Consegui entender o Exato. que me fazia não dormir bem, porque minha cabeça estava funcionando a mil. Aí entra tudo isso que você falou aí, né? Esse sentido de apagar a chama. É claro que nem sempre é fácil fazer isso, né? Então, por isso que a suplementação é de ajuda, né? Porque ela ajuda a Sim. equilibrar tudo isso, né? A alimentação, né? Suplemento. E eu vejo isso assim de experiências pessoais, né? Uhum. Eu não tive a condição de usar os suplementos por enquanto, mas eu vejo o efeito que isso tem nos nossos familiares aqui, né? Como isso acelera as coisas. E esse é um Sim. próximo passo, né? Isso. Mas Mas os cuidados principais a ter a fim de evitar sintomas secundários são esses aqui que eu obrigado aí, viu, Natan, eu por que esse agradeço entendimento aí. aí, por nos ajudar, tá bom? Eu que agradeço aí pelo tempo, pela paciência, pela disponibilidade, por você ter se permitido também, né? Passar aí por esse processo, adquirir essa tomada de consciência. Beleza?